Olá, tudo bem? Uma das características humanas mais antigas que se observa nos humanos é a capacidade deles de julgarem outros. Você alguma vez já foi vítima de um julgamento injusto? Como você se sentiu em relação a isso? Você talvez, mesmo sem se aperceber, já julgou também outros de um modo um tanto duro e depois percebeu que não era bem aquilo que você pensava? Pois é. Temos muito essa tendência e precisamos aprender a mudá-la se queremos ter boas relações com Jeová e com outros. Diz que em certa congregação se passou uma experiência. Diz que certo dia um estudante da Bíblia chegou para o ancião no final da reunião e disse que pararia de estudar a Bíblia, não iria estudar mais e iria desistir de assistir às reuniões e fazer progresso espiritual. O ancião curioso quis saber o porquê daquela decisão do estudante. Ele disse que não aguentava mais as imperfeições dos irmãos. E havia um irmão em especial na congregação que ele não suportava a atitude dele. Era um irmão idoso que era muito maduro na organização, mas que sempre chegava às vezes atrasado na reunião. Era alguém que pouco falava e assim que acabava a reunião ia embora. Era alguém que não tinha o hábito de conversar muito com outros. E ele achava aquilo incômodo para ele, como poderia, na organização de Jeová, ver pessoas assim. Daí o instrutor, que ao mesmo tempo também era ancião, chegou para ele e disse assim: "Eu posso lhe fazer um pedido?" Ele disse: "Pode. Eu gostaria que você não desistisse essa semana, mas só na próxima. E durante essa semana você fizesse o esforço de atender um pedido meu." Aí ele se prontificou a atender o pedido. "Qual é o pedido?" Ele disse: "Eu gostaria que você visitasse todos os dias no final da tarde para o início da noite esse irmão idoso, apenas observando à distância, sem dizer nada." Assim ele fez. No primeiro dia ele observou à distância que o irmão idoso cuidava da sua esposa descrente, que estava com doença terminal. Dava-lhe comida, dava-lhe banho e agitava todas as situações para que ela pudesse ter uma boa noite de sono. E ainda assim tinha tempo de sentar, orar e ler a Bíblia. Em outros dias subsequentes que ele visitou, ele observou a mesma rotina desse irmão idoso. E em certo dia ele percebeu que o irmão estava um pouco triste, desbuçado sobre a mesa, com várias contas sobre a mesa, e mostrando-se um tanto preocupado com a situação. Mas ainda assim mantinha a mesma rotina, de orar e ler a Bíblia. No final da semana, estava lá o estudante na reunião novamente, sentado dessa vez ao lado desse irmão idoso, e seu instrutor e ancião, que sabia então agora a decisão do jovem, e ficou ao mesmo tempo impressionado pelo fato de ele estar sentado ao lado daquele idoso. Chamou então ele no final da reunião e perguntou: "E aí, você ainda continua com o pensamento de desistir do seu estudo?" Aí ele respondeu para o irmão: "Não, irmão. Eu agora não vou desistir, eu vou continuar perseverando." E o ancião quis saber o porquê disso. Então ele disse: "Porque agora eu entendo a realidade dele." Ou seja, ele estava sentado ao lado do irmão idoso porque compreendeu que o irmão precisava ser apoiado, amparado e ajudado, mas nunca julgado. Aquela experiência mudou a vida daquele estudante. Será que pode também mudar a nossa? Porque por mais que nós supostamente achemos que temos razão, nós nunca vamos conseguir julgar outros tão perfeitamente. O motivo disso é porque nós nunca vamos conseguir nos colocar de fato na situação de outros. Nunca vamos compreender plenamente as dificuldades pelas quais eles estão passando, ou pelos erros pelos quais eles estão inserindo. Nós não vamos conseguir fazer isso porque nossas réguas nunca serão alinhadas ao nível superior de outros. Vamos medir outros pelas nossas réguas, e nossas réguas poderão certamente estar desalinhadas. E nesse comportamento de julgar outros, também poderemos gerar uma energia que não é positiva. Por isso, no lugar de julgar, talvez seja mais prudente oferecer uma ajuda, oferecer um apoio, se realmente a pessoa estiver precisando.
Devemos ter em mente que defeitos são partes integrantes das pessoas. E o que é defeito aos olhos de um, pode ser, na verdade, uma qualidade aos olhos de outros. O que é veneno para um, pode ser um remédio para outro. Julgar é tirar os olhos de nós mesmos e esquecer daquilo que realmente somos, e que também somos pecadores imperfeitos, inseridos nos erros da vida. Entre um erro e outro, algumas pessoas se encontram. Entre um erro e outro se reconhecem os verdadeiros amigos. Entre um erro e outro, ficamos diante de nossa verdade e de nossa mentira. Assim, é o caminho que devemos escolher que determinará que tipo de pessoas nós seremos. Devemos estar mais dispostos a prestar auxílio dentro de nossas possibilidades. Talvez até mesmo demonstrar uma atitude amiga. Sermos alguém a quem outros possam desabafar e ter um ouvido atento. Porque fácil é julgar pessoas que estão sendo expostas pelas suas circunstâncias. O difícil é prestar-lhes ajuda. Mas também há outro aspecto que envolve esse texto, envolvendo o julgamento. O texto é o de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz: Parem de julgar, para que não sejam julgados. Pois com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados, e com a medida que medem, medirão a vocês. Jesus disse: parem de julgar, porque com a medida que nós julgamos outros, nós também seremos julgados. Certamente queremos ser julgados por Deus de modo misericordioso, não é verdade? Por isso devemos evitar julgar tão apressadamente as pessoas e as circunstâncias pelas quais elas estão passando. Devemos ter bem em mente também algo necessário. Evite julgar tão duramente a você mesmo. A razão pela qual algumas pessoas acham tão difícil serem felizes é porque estão sempre julgando o passado melhor do que ele foi, o presente pior do que ele é e o futuro melhor do que será. Não faça isso. Não faça julgamentos duros demais contra você mesmo. Isso pode lhe roubar sua alegria. Isso pode lhe roubar sua determinação de continuar superando os desafios. Tenha algo em mente também. Não tente adivinhar o que as pessoas pensam a seu respeito. Faça a sua parte. Se doe sem medo. O que importa, na verdade, é o que você mesmo pensa a respeito de si e o que suas ações mostram a cada dia, mesmo que outros talvez não se importem. A atitude simples pode melhorar a sua vida. Não julgue para não ser julgado. Um covarde talvez é incapaz de demonstrar amor, mas é um privilégio dos corajosos demonstrar amor e consideração por aqueles que realmente o precisam. Por isso, da próxima vez que você se deparar com julgamentos de outros, ou se deparar com situações ou circunstâncias que lhe façam julgar outros, pense no seguinte: não julgue, ajude. Você vai se sentir melhor ajudando ao invés de julgando. Pense nisso.